Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, meu amigo e minha amiga do LAC. Vamos falar então de Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é a primeira parte, tá? Hoje é a primeira parte porque o código é extenso, com muitas regras e vamos tentar conhecer as regras mais importantes, porque infelizmente não vai dar para eu passar artigo por artigo, senão vai ficar uma aula chata e maçante. Então eu separei aqui aquilo que é mais importante para você no concurso poder atingir um resultado bom. Mas não deixem de ler. Não deixem de ler, porque como eu falei, como eu estou falando para vocês com relação à legislação específica do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles vão cobrar a lei. Nem mais e nem menos. Não existe doutrina. É a lei e ponto final. O que eu estou aqui, minha função aqui é ajudar vocês a entender a lei, para ficar fácil na hora de estudar. Então, professor, Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, o CODERJ, né? Gente, entenda o seguinte, qualquer tribunal de justiça, a gente tem que diferenciar, né? Vamos botar assim, os tribunais de justiça estaduais ou a questão das seções judiciárias, né? Que fala lá da questão da justiça federal, eles têm as regiões, né? Eles têm suas organizações. Sim, cada tribunal tem a forma de se organizar, tem as regras de como vai funcionar a sua organização. Por que disso? Porque a realidade que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vive é diferente, por exemplo, da realidade que é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é diferente do Tribunal de Justiça do Amapá, que é diferente com relação a outros tribunais. Porque existem números de processo, existem situações específicas, existem situações em que é muito comum em determinada região do país que não é nem tão comum em outra determinada região. Por isso que muitas regras, elas são diferenciadas. Então, quem assistiu minha aula de organização lá do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verá muitas semelhanças com esse aqui. Todavia, existem regras diferentes. Então, nós estamos tratando da organização, do poder de se organizar, né? Quem assistiu às aulas de direito administrativo sabe, né, que existe a função de se organizar. E quem permite isso é a própria Constituição Federal, que permite, né, ao Poder Judiciário, através dos seus tribunais, né, poder se organizar através de seus códigos. E não foi diferente. Aqui no Rio de Janeiro, então, nós temos algumas regras extremamente importantes. E vamos conhecê-la. Então, das disposições preliminares, qual é a função do CODERJ, né? Vamos apelidá-lo de CODERJ, né? A função está prevista no artigo 1º, que diz assim: este código regula a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, bem como a administração e funcionamento da Justiça e seus serviços auxiliares. Percebam, então, que o Código tem a função de organizar a divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro, não é da cidade do Rio de Janeiro, é do Estado do Rio de Janeiro. É também a questão que envolve a administração e funcionamento da justiça e seus serviços auxiliares. Vamos estudar tudo isso. Percebam, então, que a preocupação do código, como que nós vamos sistematizar a justiça do Rio de Janeiro. Como que ela vai se organizar. Como é que funciona a questão da criação das varas, a criação das entrâncias, qual que é o papel do juiz criminal, qual que é o papel do juiz civil. É isso que funciona a organização. E também nós temos os serviços auxiliares, que estão relacionados com a questão do perito, também vai estar lá regulamentado. Como também o funcionamento, que horas que funciona, de que forma que é a gestão desse funcionamento da justiça e do órgão do Poder Judiciário, o órgão do Poder Judiciário, que é aí
a função primordial deste código. Então, nós vamos conhecer tudo isso. E aí, vem a primeira pergunta clássica. Se eu sou examinador, eu cobro isso aqui. Cobro sem medo algum. Por que, professor, que o senhor cobraria isso? Qual que é interessante saber? Quais são os órgãos do poder judiciário do Rio de Janeiro? Vocês têm dúvida? Eu não estou perguntando quais são os órgãos do poder judiciário previstos na Constituição Federal. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando quais são os órgãos do poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Professor, peraí. Então, o Estado do Rio de Janeiro tem órgão, o Tribunal de Justiça tem órgãos, vamos dizer assim. Sim, o Poder Judiciário do Rio tem órgãos para fazer o funcionamento. Quais são esses órgãos? Juizados especiais e suas turmas recursais. O artigo 2º que trata, tá, gente? O Tribunal de Justiça é um órgão, como também juízes de direito. Às vezes as pessoas acham que juiz de direito não é órgão. Mas na lei está dizendo que é órgão. Outra situação, o Tribunal do Júri e os conselhos, da Justiça Militar. Quero chamar a atenção de vocês aqui para 2 aspectos. Primeiro aspecto fundamental. Quando falam órgãos do Poder Judiciário e a gente fala Tribunal de Justiça, percebam que Poder Judiciário do Rio de Janeiro não é sinônimo de Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça é um dos órgãos do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Outra situação. Às vezes nós esquecemos que os conselhos da Justiça Militar não fazem parte. Professor, é Justiça Militar. Justiça Militar não tem nada a ver com o Tribunal de Justiça. Não tem nada a ver... Não, realmente tem nada a ver com o Tribunal de Justiça, mas tem tudo a ver com o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Faz parte, é órgão. Professor, peraí. Vamos então mencionar um caso aí que aconteceu no Rio. Patrícia Alcioli, é isso, né? Ela era... professor, ela era juíza da vara militar que julgava os policiais militares. Exatamente. Então percebam que existe conselhos para julgar militares, ainda mais no Rio de Janeiro. Convenhamos que no Rio existe uma grande, como qualquer lugar do Brasil, mas no Rio existe um grande foco, infelizmente, para poder julgar esse tipo de demanda, uma alta demanda, que envolve, infelizmente, policiais militares, ou melhor, policiais não, botar militares, que cometem crimes. E aí temos o juiz de direito, Tribunal do Júri e os juizados especiais e suas turmas recursais. Então não vamos esquecer, põe um coraçãozinho, uma observação, falando assim, isso aí vai cair. Quando eu falo que cai, é 99,9% que vai cair. Só não cai se o examinador assistiu minha aula e falou, não vou dar essa moral para esse professor. Então eu acredito muito numa questão dessa para cair em prova. Cara da FGV. Professor, onde se localiza a sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Espera aí. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, é o órgão máximo do Poder Judiciário. Isso é o órgão máximo. Quem manda, quem que regulamenta, quem é o poder máximo do Poder Judiciário do Rio de Janeiro é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça seria o STF, vamos dizer assim. Tá. É o órgão máximo. Onde que ele se localiza? Artigo 3º. O Tribunal de Justiça, com sede na capital, tem jurisdição em todo o território do Estado. Está dizendo o seguinte, que o prédio, o local físico dele vai ficar na capital, vai ficar no Rio de Janeiro. E tem jurisdição. Professor, o que é jurisdição? Ele tem poder sobre todo o território do Estado. Então significa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele vai poder mandar em todo o Estado do Rio de Janeiro.
obviamente com relação aos poderes que envolve o poder judiciário. Então, tudo que se diga a respeito do poder judiciário, o Tribunal de Justiça ele tem o quê? Poder sobre todo o Estado. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Porque olha só, gente, um juiz de primeiro grau, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, ele tem jurisdição aonde? Só naquela cidade. Ou naquela cidade e cidades próximas, vizinhas, aonde esse juiz também terá jurisdição. Jurisdição é o poder que ele tem sobre a região. Agora, o Tribunal de Justiça é o órgão supremo, então ele vai ter o quê? Isso mesmo, ele vai ter poder sobre o Estado inteiro. Então não podemos esquecer disso. Quem define a jurisdição? Quem que vai definir? Olha, o Tribunal de Justiça tem jurisdição no Estado inteiro. O juiz determinado tal tem jurisdição em tal lugar. Quem define isso? O artigo 4º diz: os juízes e tribunais de primeira instância têm jurisdição nas áreas territoriais definidas por este Código. Então percebam que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem no Estado inteiro. Agora, com relação a juízes e tribunais de primeira instância, isso mesmo, juízes ou Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri, eles terão a sua jurisdição definidas por este Código. Então, o Código tem a preocupação de dizer o seguinte: olha, o juiz vai ter jurisdição em Angra dos Reis, vai ter jurisdição em Búzios, em Cabo Frio, cidades boas, né? Eu sempre falo, né, que o lugar mais bonito que eu conheci até hoje foi Angra dos Reis, aquelas praias, aquele local maravilhoso, maravilhoso. Ah, professor, o senhor não conhece Fernando de Noronha? Tudo bem, eu não conheço, mas eu conheço lá. Maravilhoso, assim, sabe, fantástico. Mas enfim, e nisso, o Código, então, tem essa preocupação em trazer, é o Código que vai regulamentar, é o Código que vai trazer as regras, onde os juízes terão, então, esse poder, essa jurisdição sobre esses locais. Agora vamos entrar no capítulo da divisão judiciária, da divisão territorial, que é muito importante, tá? Esse é um dos capítulos que eu aposto que vai cair em prova. Por quê? Porque esse capítulo, de certa forma, vai dizer como que funciona a divisão da Justiça do Rio de Janeiro. Como que se dá o processo de divisão? Como que se dá, olha, em tal lugar vai ser primeira instância, segundo lugar, segunda instância. Como é que funciona essa divisão toda? O artigo 5º diz: o território do Estado, para efeito da administração da justiça, divide-se em regiões judiciárias, comarcas, distritos, subdistritos, circunscrições e zonas judiciárias. Então percebam que o artigo 5º diz claramente que o território do Estado do Rio de Janeiro, para fins de administração da justiça. Mas como assim administração da justiça, professor? Com fins de gerenciamento. Sim, a justiça é uma grande empresa, ela tem que se gerenciar de certa forma. Não, professor, justiça não é. Poder judiciário não é empresa. Eu estou falando no sentido para você gravar. Imagina com uma grande empresa, que tem as suas filiais, que tem seus pontos de venda, tem os seus quiosques. É isso que é o Poder Judiciário. Para isso, para essa administração funcionar, eles dividem em regiões judiciárias, comarcas, distritos, subdistritos, circunscrições e zonas judiciárias. Professor, o que é cada um deles? Nós vamos estudar ao longo da nossa aula, cada um deles. Mas entendam que esse é o critério utilizado e essa é a divisão para fins da administração da justiça. Tá, professor, o que é uma comarca? Professor, comarca, eu sempre escutei a expressão comarca, né? O que é comarca? Como que a lei define o que vem a ser comarca? O
parágrafo 1º traz. É por isso que eu falo importante. Isso aqui pode cair em prova. Sabe de você o que é comarca? Cada comarca compreenderá um município, ou mais de um, desde que contíguos, e terá a denominação da respectiva sede, podendo compreender uma ou mais varas. Então, funciona da seguinte maneira. Uma comarca é onde estará localizado o Poder Judiciário. É onde o Poder Judiciário ali estará instalado. Então, peraí, professor. Quando se fala comarca do Rio de Janeiro, da capital, é porque ali existe o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que ali existe, ele pode ser dividido em varas. Sim. Como assim? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na capital, existem o quê? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 10 varas criminais, porque existe uma alta demanda de processos. Então, entenda o seguinte, que a comarca é onde funciona a justiça. E quando você precisa especializar a justiça, como assim especializar a justiça? Quando você precisa criar um local, você precisa criar a vara é para isso, para você... Imagina um local, vamos imaginar assim... Vamos imaginar um pronto-socorro. O pronto-socorro é o poder é a comarca. Boa, essa é ótima. Você chega no pronto-socorro. Então imagina o fórum sendo um pronto-socorro. Você chegou lá com o pé quebrado. Você vai precisar do atendimento de um médico que, no caso, um ortopedista. Não vai ser um clínico geral que vai resolver sua situação, porque existe uma alta demanda de pessoas com pé quebrados naquela região. Você vai para um especialista, para um médico especialista. Então percebam que a vara é o quê? É especialização. Então, às vezes, a comarca, quando é numa cidade muito pequena, a comarca não precisa ter 2, 3 varas. Na verdade, é a vara única. É como se fosse um clínico geral. Como existe pequenas quantidades de processos, o juiz, coitado, o juiz que recém passou num concurso, ele é mandado para lá. Ele é mandado para lá por quê? Que ele, como ele veio de um concurso, ele tem um conhecimento teoricamente amplo de todas as matérias, é como se ele fosse um clínico geral. Vai cuidar de tudo. Acontece que, dependendo da complexidade da comarca, essa comarca vai precisar ter varas especializadas. Então, por exemplo, é muito comum um juiz no interior, numa vara muito pequena, ele mesmo julgar processos cíveis e criminais. Mas dependendo do tamanho da cidade, aí vai ter uma vara para cível e uma vara para... E cada vara tem um juiz. Então, por isso é importante a gente compreender que a comarca é sentido amplo e vara é um sentido mais restrito. Eu sei que pega mal, você entrou na vara do juiz, né? Mas enfim, mas, desculpa a brincadeira idiota, mas a vara é nesse sentido, né? E é interessante que a gente não pode associar a comarca como sendo necessariamente um único município. A lei é bem clara, fala, pode ser um ou mais de um, desde que contíguos, vizinhos. Então vamos imaginar que uma cidade lá no interior, não conheço o interior do Rio, mas enfim, lá no interior do Rio, tem as cidades vizinhas. O juiz dá conta dele pegar o carro dele, fazer audiência um dia numa cidade, um outro dia numa outra cidade. Isso é uma única comarca. Então sim, se forem vizinhas, podem ter 3, 4 municípios, enfim, vai depender do que a lei dispuser a respeito disso, aonde funcionará uma única comarca. Aqui no interior do Mato Grosso tem muito disso. O juiz ele fica viajando, porque ele fica, às vezes tem 50 quilômetros de distância de uma para outra, aí ele fica para lá e para cá. 3 dias numa cidade, 3 dias na outra cidade, fazendo as audiências, sabendo que é uma única comarca.
Em que consiste regiões judiciárias? O parágrafo 2º traz o conceito. As regiões judiciárias serão integradas por grupos de comarcas ou varas, conforme o quadro anexo 2. Suas sedes serão as comarcas indicadas em primeiro lugar no quadro referido. Então, na verdade, como fala regiões judiciárias, vamos imaginar aqui cidades grandes. Não é qualquer cidade, são cidades grandes. E existe um aglomerado de comarcas. Opa! Espera aí, professor. Um aglomerado de comarcas, exato. Às vezes, o Rio de Janeiro foi crescendo e foi se juntando com outras cidades. Que nem em São Paulo, por exemplo, tem o ABC Paulista, tem as cidades que foram que tem Guarulhos, que foram praticamente foram juntadas, né? E com isso, existem um conjunto de comarcas naquela região. E esse conjunto de comarcas desta região é chamado de regiões judiciárias. Professor, por que dividir em regiões judiciárias? Para administrar. Fica mais fácil. Você vê que existe um grupo de comarcas e nomear alguém para cuidar da organização deste grupo de comarcas. Fica muito mais tranquilo. Continuando. Quem é responsável pela solenidade de instalação de uma comarca? Parece besta essa pergunta. Eu fiquei, será que eu ponho no material? Não ponho no material? Então vamos lá, né? Para dizer que o que abunda, né, não vai estragar nunca. Artigo 6. A instalação da comarca será feita com solenidade. Então, toda vez que for instalada uma comarca, vai ter solenidade, aquela coisa toda. O prefeito vai estar lá, aquela coisa toda, bandinha e tal. Sob presidência do presidente do Tribunal de Justiça ou representante. Então, peraí. Para eu instalar uma comarca, tem que ser mediante solenidade e ainda por cima ter a presença do presidente do Tribunal de Justiça. Isso mesmo. Ou de seu representante. Por que eu botei essa questão? Porque o artigo 7º fala, e a solenidade num distrito? Um distrito, o que é um distrito? É menor do que um município. É um local onde não é município, mas é considerado um distrito. E aí, ali é formada uma comarca lá. Mas não é nem o nome nem é dado do comarca, o nome é dado de distrito, né? E aí, olha que interessante. A instalação do distrito ter-se-á por feita com a posse do juiz de paz perante o juiz de direito da comarca. Então, perceba que é o juiz de direito da comarca, daquele distrito, que irá fazer a solenidade. Então, se for distrito, juiz de direito. Se for a questão que envolve a instalação da comarca, Tribunal de Justiça. Então, é interessante isso, né? Por quê? Porque o distrito vai ter alguém lá no distrito. Não vai ter uma comarca no distrito, vai ter um distrito. No distrito vai ter um distrito judiciário. E lá não vai ser nomeado um juiz de paz. E esse juiz de paz, quem nomeia vai ser o juiz de direito da comarca. Certo? Uma comarca pode ser transferida? Vamos imaginar, tem uma comarca em lugar tal. Pode ser transferida para outro lugar? Vamos imaginar a seguinte situação. Foi feita a comarca naquela cidade, mas, enfim, não deu aquele volume todo de processo, ou, enfim, aconteceu alguma situação que falou, não é interessante a comarca ficar instalada lá, ficar instalada em outro lugar. Vamos transferir o juiz, vamos transferir todo mundo de lá para um outro local. Vamos acabar com a comarca daqui e vamos criar uma comarca em outro local. Pode ser transferido? Artigo 9º. Mediante aprovação do Tribunal de Justiça, então, precisa da aprovação do Tribunal de Justiça, e por ato de seu presidente, poderá ser transferida provisoriamente a sede da comarca, ou em caso de necessidade ou relevante interesse público. Então, nós temos 3 situações.
ou na situação em que tem que ser a transferência é situação provisória, ou no caso de necessidade ou relevante. Já pensou em estudar por menos de R$1 por dia? Isso mesmo, gente, isso é possível. Aonde? Aqui no LAC Concursos. Você vai assistir o restante dessa videoaula do professor Pedro Silas, o módulo completíssimo de custas judiciais e legislação específica que nós gravamos exclusivamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2014. O nosso curso completíssimo, 100% de acordo com o edital, por apenas R$25 por mês. É isso mesmo, menos de R$1 por dia. 10 mensalidades de R$25 por mês, você vai ter uma preparação excelente, espetacular, que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-lo bastante competitivo para o dia da prova. Então, forte abraço, fique com Deus, convido você. Tchau, tchau.